Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, fácil, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, você vai achar rapidamente. Nesse mês nós estamos falando sobre seguir os passos de Jesus, seguindo os passos de Jesus, baseado em João 8,12, que disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E hoje nós vamos falar sobre as características de Jesus como homem, como ser humano. Então, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Houve então tarde e manhã. Este foi o primeiro dia. Pule agora para o versículo 26. Também disse Deus: façamos. E aqui você precisa prestar atenção que o façamos está evidentemente no plural, né? Porque até então nós vimos Deus dizendo haja luz, e depois na sequência, Deus disse haja isso, haja aquilo, e aconteceu. Mas agora, no versículo 26, é o primeiro momento em que está no plural, e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e os abençoou. Até aqui, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, que bênção é ler esses versículos. E esses versículos parecem para nós que estamos na casa do Senhor, parecem tão simples. É um relato de como Deus criou todas as coisas. Mas isso ainda é um mistério que os maiores e melhores cientistas do mundo ainda se debatem para entender como que o nosso universo foi criado. E tanto cientistas quanto filósofos, quanto ateus, eles se debatem numa questão que é muito difícil. Por mais que, por exemplo, um cristão converse com um ateu e os dois tenham argumentos muito bons, muito fortes, um dizendo do porquê que Deus existe e o outro dizendo do porquê que Deus não existe, os dois chegam a um determinado ponto. Mas da onde surgiu tudo? E aí os filósofos entram e fazem uma pergunta que é para dar nó no cérebro. Por que existe algo? Porque não deveria existir nada. Porque se não existe um Deus criador, não deveria existir nada. Porque tudo que existe foi criado por alguém. E nós não temos essa resposta a não ser na Bíblia. Então, a Bíblia, ela descreve esse momento da criação de uma maneira, basicamente, que a gente poderia colocar assim, de uma maneira poética, para que a gente possa entender de maneira simples como foi que Deus criou tudo no início. Porque imagine você, se Deus dissesse a fórmula de cada coisa que Ele criou, a exemplo da água, e pegou Deus 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio e formou a água. Nós não iríamos entender lá atrás, e muitos de nós ainda hoje, nós não iríamos entender. Então, existe uma explicação básica. Então, quando Deus criou o mundo de fato deveria ser um paraíso. Nós somos criados, estávamos aqui, mas entra a questão da desobediência do primeiro casal,
as tragédias acontecem, mas existe uma promessa do Senhor que Ele iria resgatar o seu povo. A história prossegue, muitas desgraças acontecem, muitas catástrofes, mas então Deus começa a dar detalhes de como seria essa transformação, esse resgate que Deus faria para que nós pudéssemos novamente ter a nossa religação com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Então os profetas começam a dizer que Deus iria enviar um Messias. O Messias é uma pessoa ungida por Deus, tanto é que nós falamos Jesus Cristo, né? A palavra Cristo e a palavra Messias são sinônimos, só que uma foi traduzida do hebraico, Messias é traduzido do hebraico, e Cristo é traduzido do grego. E por que é traduzido pelo grego? Porque teve um momento na história que Alexandre o Grande dominou todo o mundo, espalhou toda a cultura grega, e a língua grega era o que predominava, como é hoje com o inglês, né, no mundo dos negócios. Quem trabalha fora sabe que o inglês é que predomina, então a Bíblia foi escrita em grego, e é por isso então que nós temos essas duas traduções. Mas então a Bíblia diz que Deus enviaria um Messias, que seria da linhagem de Davi, que seria um grande rei, e seria um rei que o seu reino não teria fim. Então, o povo de Deus, depois de tantas tragédias, eles estão aguardando esse Messias, esse rei poderoso, muito mais poderoso do que Davi, que iria então libertar o povo de Deus e trazer uma paz como eles nunca tinham visto. Mas eles se atentaram tão somente para as características que nós gostamos de ouvir, que é um rei forte, um rei poderoso, um rei que não será vencido, um rei que vai estabelecer a sua paz, um rei que vai resolver todos os problemas. E qual que é a realidade do povo de Deus? O povo de Deus saiu daquele momento na escravidão do Egito, eles ficam anos e anos perambulando pelo deserto, você conhece a história, depois eles entram na terra prometida, quando parecia que estava tudo indo bem, eles começam a ser escravizados dentro da própria terra prometida. A história prossegue, eles ganham 3 reis, e depois desses 3 reis o reino é dividido, o país é dividido, vamos dizer assim, em 2 países, reino do norte e reino do sul, reino de Israel e reino de Judá. O reino de Israel, que era maior, ele acaba primeiro, ele é dominado pelos inimigos e desaparece, e o reino de Judá, por causa dessa promessa que dos descendentes de Davi sairia o Messias, então ele prossegue. Mas no ano 586, o último rei do reino de Zedequias, ele trai o grande imperador da época, chamado Nabucodonosor, e ele é morto, e de lá até hoje o povo de Deus jamais voltou a ter um rei. Então eles estão aguardando essa promessa. E aí nós prosseguimos a história e nós chegamos no momento em que o último profeta da Bíblia, que é Malaquias, ele profetiza, ele traz uma palavra de consolo para o seu povo. Mas passam-se 400 anos depois disso, 400 anos depois disso, sem que Deus falasse absolutamente nada com o seu povo. É o período chamado interbíblico. Quando você pega o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, até o Novo Testamento, que é Mateus, se passaram 400 anos. Então, quando o anjo Gabriel chega até Maria e traz as boas novas que ela iria engravidar, então nós estamos falando de um período que há mais de 400 anos não se levanta um profeta entre o povo de Deus, e então Deus traz João Batista à vida, porque a mãe dele também era estéril, e ele começa a profetizar sobre a vinda do Messias. E Jesus nasce. E quando Jesus
nasce como homem, começa a viver como homem, ele começa a passar pelas mesmas experiências que eu e você passamos todos os dias. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu raiva, ficou triste e por aí afora. Mas as pessoas não acreditaram nesse Messias, porque eles queriam um Messias que resolvesse todos os problemas deles. E eles não entendiam que a primeira libertação, o primeiro grande problema que eles tinham que ter, que precisaria ser resolvido, era um problema de ordem espiritual. Para melhor entender, imagine que no céu existe um grande tribunal. Como tem no Brasil, por exemplo, o STF, que está muito em moda, todo mundo ouve todo dia falar de STF. Vamos imaginar que no céu tem um STF. E lá, nesse céu, nesse tribunal, quando Adão e Eva pecaram, eles decretaram uma sentença, uma condenação, dizendo que a criatura de Deus desobedeceu e por ter desobedecido, eles não poderiam ter mais comunhão com o Senhor, a não ser que eles pagassem aquela condenação. E não existia ninguém para fazer isso, nenhum justo. E aí então entra aquilo que nós ficamos surpresos ao descobrir. Por quê? Então, como não existia ninguém, o próprio Deus Filho, ele se propõe a vir à terra para nascer como homem e então pagar essa sentença, para depois de resolver os problemas espirituais no futuro, voltar e estabelecer de fato o seu reino físico, o seu governo na terra, que vai acontecer em algum momento no futuro. Então, quando as pessoas se deparam com esse Messias que não está resolvendo os problemas delas, elas não querem Jesus. Elas olharam para as profecias que falavam e falam sobre o Messias, mas só na parte do Messias que resolve os seus problemas. Mas Isaías, capítulo 53, ele fala de tudo aquilo que o Messias também iria sofrer. Ele seria um rei cujo reinado não teria fim, mas ele também iria pagar a nossa condenação. Então, Isaías 53, ele afirma que o Messias, ele não teria nenhuma beleza, não seria aquele homem bonito, forte, esbelto. Não, Jesus não era assim. E diz, inclusive, alguns historiadores que muito provavelmente Jesus deveria ser uma pessoa nariguda, assim, sabe, por conta das características do povo daquela região. No versículo 4 ele diz que o Messias seria o servo sofredor, porque ele tomaria sobre ele as nossas enfermidades e sobre ele levaria as nossas doenças. E nós, e todos que olhassem para ele, iríamos dizer, nossa, ele foi afligido, ele foi castigado por Deus pela aparência que ele tem. No versículo 5 ele diz que o Messias seria transpassado por causa das nossas transgressões, seria esmagado por causa da nossa condenação, e que o castigo, a condenação que nos traz a paz, seria colocado sobre ele, mas pelas feridas do Senhor Jesus, nós seríamos curados. No versículo 6 de Isaías 53, ele afirma que isso iria acontecer porque o povo de Deus estava como ovelhas desgarradas, cada um indo para o seu lado, cada um vivendo a sua vida do jeito que achava que deveria viver. Mas existe um jeito de viver, que é o jeito de viver de quem serve a Deus. Então, ele era o Messias libertador, mas também era o servo sofredor do Senhor. E aí a Bíblia fala, em Isaías 53, versículo 7, que apesar do Messias ser oprimido e afligido, ele não iria abrir a sua boca, e como um cordeiro, ele seria levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. O Messias não iria abrir a sua boca.
Também afirma que o Messias seria desprezado e rejeitado pelas pessoas. Ele seria acostumado, familiarizado com o sofrimento e com a tristeza. E de fato, nós sabemos que tudo isso aconteceu. E Isaías profetizou isso aproximadamente 700 anos antes que o Senhor Jesus nascesse como homem na terra. Então, o anjo Gabriel vem, né? Diz a Maria que ela iria engravidar, ela engravida, o Senhor Jesus nasce, cresce, né? E com 30 anos começa o seu ministério. E aí então ele começa a vivenciar com mais intensidade tudo aquilo que eu e você passamos e enfrentamos. Por exemplo, embora ele fosse o Deus Filho, ele está na terra como homem. Então ele é ao mesmo tempo o Deus Filho, ele continua sendo Deus Filho, mas ele está agora vivendo na limitação de um homem. Então toda vez que ele vai fazer um milagre, por exemplo, ele ora, ele pede para que o Pai faça aquilo. Então, em Marcos capítulo 11, versículo 12, está escrito que Jesus sentia fome. Que a gente poderia imaginar que, pelo fato dele ser o Deus Criador, ele não sentisse fome. Então, está escrito que quando eles saíram de Betânia, Jesus teve fome e procurou figos em uma figueira. E você sabe a história, que a figueira não tinha figo. Jesus também passou por tentações, como eu e você passamos tantas vezes por tentações. Em Mateus capítulo 4 fala que depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E ao sentir fome, o diabo veio e questionou se de fato ele era o Filho de Deus, como faz comigo e com você. Quantos de nós já não foi questionado pelo diabo se nós somos de fato filho, filha de Deus? Você não é filho de Deus coisa nenhuma. Do jeito que você é, com as limitações que você tem, com as fraquezas que você tem, com as inseguranças que você tem, com as insanidades que você tem, você não é filho de Deus coisa nenhuma. Você está só se iludindo, E o diabo fez a mesma coisa com Jesus. O diabo disse: se você é o Filho de Deus, dá uma ordem a essas pedras, manda essas pedras virarem pão. Você está com fome, você é poderoso, você é filho de Deus, então transforma. E aí é muito curioso, porque o diabo, ele não conhecia o plano de Deus, porque se ele conhecesse, ele jamais deixaria que Jesus morresse na cruz, porque a morte de Jesus, o derramar do sangue de Jesus, era o pagamento da nossa sentença, o pagamento da nossa condenação. E o diabo também não reconhecia Jesus por causa da aparência humana que Jesus tinha naquele momento. Porque o que o diabo conhecia era o Jesus poderoso que estava no céu, antes inclusive do diabo cair. Entende isso? Então o diabo não tinha certeza se de fato aquele homem era o Filho de Deus ou não. E ele foi lá, tirar as dúvidas dele. Então ele disse: se você é filho de Deus, dá uma ordem, manda essas pedras se transformarem em pão. E aí Jesus, ele não responde, meu irmão, com aquilo que o diabo traz de provocação. E isso é uma sabedoria que eu e você precisamos aprender. Toda vez que o diabo nos disser para provar alguma coisa, nós não temos que provar nada para o diabo, temos que provar nada para o inimigo. Nós somos resgatados, lavados pelo sangue de Jesus. Se o Senhor nos pedir alguma coisa, aí é outra história. E você sabe que de vez em quando ele pede, Tem a história do Isaac lá, que Abraão queria tanto um filho, Deus deu um filho, e aí em determinado momento Abraão estava tão apegado no Isaac, e Deus falou assim: agora eu quero que você me entregue o seu Isaac. E na nossa vida, nós transformamos às vezes ou pessoas, ou um filho, ou um neto, alguém mais próximo, a gente transforma, entre aspas, nesse Isaac.
E por vezes Deus pode pedir esse Isaac para a gente perceber que aquilo tomou uma proporção no nosso coração além daquilo que deveria. E então a resposta de Jesus foi, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá a mulher. Pão, no sentido, irmãos, não só de alimento, mas de tudo aquilo que a nossa alma deseja, porque às vezes o nosso desejo não é de pão, de comida. Graças a Deus a gente vive numa região do país que a gente tem alimento em abundância, mas a gente tem um desejo de ter uma coisa diferente que a gente não tem, às vezes um adolescente quer um celular melhor, um adulto quer às vezes comprar uma moto, quer comprar um carro, quer trocar de carro, ou quer ter uma casa própria, ou reformar a sua casa, o que quer que seja. Mas a palavra de Deus está dizendo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Porque por mais, irmãos, que a gente tenha todas as coisas, a gente nunca está satisfeito. Outro dia eu estava assistindo um filminho desse Água com Açúcar. Primeiro que eu só assisto ao filminho Água com Açúcar. Esses filmes trágicos e tudo mais, eu não assisto porque já tenho muito problema no dia a dia, então eu só quero ver Água com Açúcar. Mas tinha um homem que ele era muito rico. E aí o menino está conversando com ele, o menino é pobre, e o menino pergunta para ele assim: você é rico, mas o quão rico você é? Você é rico com M ou rico com B? Que ele queria dizer, você é milionário ou você é bilionário? Ele falou assim: eu sou bilionário. E o menino se assustou e falou: nossa, e você tem um avião? Ele falou assim: eu tenho 2. Aí ele falou assim: aquele que você voou é o meu avião. Ele falou assim: nossa, ele é enorme. Ele falou assim: não, aquele é o pequeno. Eu tenho um outro avião que é muito maior. E aí o menino faz a pergunta que é a chave do que eu quero dizer. O menino pergunta para ele assim: mas você está satisfeito com tudo que você tem? O homem para e ele não tem dúvidas para responder. Lógico que não, eu quero mais. Porque a nossa alma, meus irmãos, ela nunca está satisfeita. Você vê uma pessoa, por exemplo, que está solteira. Aí ela ora: ai, Senhor, manda uma pessoa, eu quero casar, Aí casa, aí começa a aparecer os defeitos do abençoado, porque você sabe que você não vai casar com um anjo, Você vai casar com uma outra pessoa imperfeita como você. Você é casado você sabe. E aí começa, e por aí vai. Então, sabe, irmãos, a gente precisa saber das coisas, que a gente nunca está satisfeito. E Jesus, então, dá essa resposta, que é a resposta que eu e você precisamos dar para o inimigo quando ele for falar na nossa cabeça, Ah, você não é feliz porque você não tem isso. Ah, Deus não te ama porque não te deu isso. E a nossa resposta deve ser sempre essa: nem só de pão viverá o homem, nem só disso que eu quero eu viverei, mas eu viverei de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Muito bem. Então, a palavra também disse que Jesus se sentiu cansado. Em João capítulo 4, versículo 6, naquele momento que ele vai falar com a mulher samaritana, ele chega no poço por volta de meio-dia, sol quente, ele está cansado, ele chega e ele senta para se recuperar, ele também sentiu sono. Em Mateus 8, 24, a gente tem aquele famoso episódio que o barco estava lá numa tempestade, mas Jesus estava num sono que dava gosto de ver, barco lá, quase afundando, e ele dormindo. Por quê? Porque tinha necessidade de dormir. Em João 19, 28, também está escrito que Jesus teve sede. Em Mateus 26, está escrito que ele ficou angustiado. Ele disse: a minha alma está profundamente triste. Em Mateus 9, diz que ele teve compaixão das pessoas, vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam desamparadas como ovelhas que não têm pastor.
Em Marcos capítulo 1 também fala que o Senhor teve compaixão de um leproso e tocou um leproso e o curou. Em Lucas 7 fala que ele teve compaixão da viúva de Naim, que estava indo enterrar o seu filho, e ele ressuscitou aquele menino. Em Lucas capítulo 19 relata que Jesus estava chegando em Jerusalém, e ao olhar para Jerusalém, Jesus chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém matava os seus profetas e ele sabia da destruição que viria no futuro sobre a cidade de Jerusalém. Em João 11:35 nós também temos o famoso versículo em que Jesus chorou ao ver Lázaro enterrado. Então, meus irmãos, nós também vemos Jesus irado quando ele expulsa os cambistas, e daquilo que eu acho ainda pior, né? Quando Jesus passa pelo primeiro julgamento, quando ele é preso pelos sumos sacerdotes, ou seja, né, quando os líderes religiosos, que deveriam ser aqueles que mais deveriam ouvir, aprender e acatar aquilo que é a vontade de Deus, quando Jesus é preso pelo sumo sacerdote, depois de passar pelo interrogatório, a Bíblia fala que os guardas do sumo sacerdote, eles cuspiram no rosto de Jesus, tamparam o rosto de Jesus, começaram a dar socos no Senhor Jesus e começaram a zombar dele, dizendo para ele profetizar quem é que tinha batido nele. Depois ele foi levado para Herodes, né? Como vocês sabem, Herodes, que era romano, que era pagão, queria libertar Jesus, mas por conta das circunstâncias não pôde, mandou chicoteá-lo, e depois os soldados colocam a cruz, a coroa de espinho, e depois ele é crucificado. Então, meus irmãos, esse Messias que o povo de Deus viu ali em Jerusalém, com essa aparência fraca, não era o Messias que eles queriam, não era o Messias que eles desejavam. E nós, meus irmãos, nós acabamos muitas vezes, em diversos momentos da nossa vida, nós acabamos fazendo como o povo daquela época, porque nós temos um Deus que nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, e nós queremos que o Senhor nos dê livramento de todas as aflições. Nós não queremos passar por problemas, nós não queremos passar por tribulações, nós não queremos ser amassados, como disse Jeremias no capítulo 18, porque nós somos como barro nas mãos do oleiro, e o Senhor nos amassa como Ele quer. Nós não queremos. Nós não queremos fazer aquilo que a Bíblia manda. Nós não queremos suportar os irmãos. E olha que suportar os irmãos é um mandamento bíblico. Paulo falou sobre isso. Nós, por vezes, não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E aí, meus irmãos, a nossa vida não anda. E aí as coisas não acontecem. E aí a gente fica sem entender por que a nossa vida está travada. E sabe o que é pior? Como diz o povo hoje, a gente vive processos, a gente vive fases. Então Deus começa uma fase na nossa vida. A hora que Deus começa a amassar, a hora que Deus começa a apertar, a gente corre, a gente foge, e Deus deixa. Aí o que acontece? Passa um tempo, aí Deus começa de novo o mesmo processo. Que se a gente tivesse deixado Deus terminar lá atrás, a gente estava já numa nova fase. Aí Deus tem que começar tudo de novo. Então, não adianta o lugar que você vai. Você nunca vai conseguir fugir de Deus. E o grande exemplo disso é Jonas. Jonas tinha que ir para Nínive, não quis ir, achou que conseguia se esconder de Deus. E aí o que aconteceu? O barco começa, ter problema com a tempestade. As pessoas tiram sorte, descobrem que o problema é Jonas, e Jonas fala assim: olha, me joguem que vai resolver os problemas. Jogam ele no mar, um grande animal marinho engole Jonas, e lá dentro do animal marinho, quando a coisa então já está, vamos dizer assim, perdida, aí Jonas ora: Senhor, se o Senhor der livramento, eu vou fazer aquele negócio que o Senhor quer. Ah, então você vai fazer? Então tá.
E aí então Deus dá uma ordem a esse animal marinho e ele é vomitado, né, em algum lugar perto de Nínive, e aí ele vai fazer. Então, meus irmãos, nós não precisamos passar por esse processo ainda mais doloroso, que é quando Deus começa a trabalhar em nós e a gente foge, porque a gente não quer passar por aquilo, a gente não quer perdoar fulano ou beltrano, mas ele me humilhou demais, ele acabou comigo, não vou perdoar. Deus que me perdoe, mas eu não vou perdoar. Não vai perdoar? Você vai ter que passar por um processo mais difícil. Você vai ter que ser engolido pelo animal marinho. Você precisa ser engolido pelo animal marinho? Não precisa. Agora é uma opção sua. Então, meus irmãos, eu tenho aprendido. É claro que eu também não sou perfeito, né? Mas toda vez que Deus começa a me amassar, de uns tempos para cá, eu estou naquela, Senhor, a massa está doendo, mas se for possível amassar um pouco mais rápido para passar logo isso, né? Então amassa logo, porque eu quero já passar por essa fase, porque senão eu sei que enquanto o Senhor não me amassar, o quanto eu preciso ser amassado nesse momento, eu não vou mudar de fase. E vou continuar preso nessa fase, vou continuar preso nessa situação. Então eu quero avançar. Então tem que ser amassado? Não quero ser amassado. Mas se precisa, Senhor, amassa com carinho, vai. Não doer tanto, né? Mas faça em mim aquilo que eu preciso que tenha que ser feito. E a Bíblia fala que o Senhor, que começou uma boa obra em mim e você, Ele mesmo vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, e o Senhor vai apertar o seu calo, porque o pai que ama, a mãe que ama, educa os seus filhos, ensina, corrige, e nós precisamos ser ensinados, precisamos ser corrigidos. Agora, sabe, meus irmãos, é muito importante a gente ter em mente que o nosso Deus, Ele faz tudo isso porque Ele nos ama, porque Ele tem o melhor para nós. E eu fico imaginando a cabeça, por exemplo, do apóstolo Paulo, que foi criado dentro de um sistema religioso extremamente rígido. Ele é arrebatado até o terceiro céu, como ele conta, e quando ele chega lá, ele começa a receber informações que na cabeça dele não batia, não podia ser, não fazia sentido. Exemplo, né? Todo judeu, ele era ensinado a decorar o que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que está escrito o seguinte: ouça, ó Israel, povo de Deus, né? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Amém? E aí, o apóstolo Paulo chega no terceiro céu, e aí, ou o próprio Senhor, ou o anjo chama ele e fala assim: Paulo, agora eu vou te ensinar umas coisas que você não sabe, que vai dar nó no seu cérebro. E aí começa, então, o que, Senhor? Lembra em Gênesis capítulo 1, quando Moisés escreveu, que é o texto que eu li para vocês, que criou Deus o céu e a terra? E Paulo disse: sim, claro, Senhor, posso até recitar. Então, Paulo, quem fez o céu e a terra não foi o Deus Pai? E aí, Paulo, como assim, Senhor? Como não foi Deus? Né? Se só existe um único Deus. Então, Paulo, não existe um único Deus, existe 3 em 1. E aí vem o conceito da Trindade. E Paulo: não, Senhor, não, isso não faz sentido. Sim, Paulo, faz sentido, é que você nunca tinha entendido. Lembra no versículo 26, onde está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Lembra que eu citei para vocês prestar atenção na questão que estava no plural? Por quê? Porque quando Deus está fazendo as coisas, quando Deus Filho está fazendo, criando o universo, é o Deus Filho, está no singular. Quando vai fazer o homem, o Deus Filho chama Deus Pai, chama o Espírito Santo, e ele diz: façamos juntos o homem e a mulher. Olha que coisa linda, você não é pouca coisa não, amém? Então, meus irmãos, imagine a cabeça de Paulo, e aí então, a partir
dessa revelação, desse conhecimento, é que o Paulo começa a nos ensinar aquilo que ele também recebeu. E aí ele fala em Colossenses: Jesus é o Deus Filho. Jesus é o Deus Filho. Quando você lê lá em Gênesis capítulo 1, lá não é o Deus Pai fazendo todas as coisas, é o Deus Filho. E Paulo diz: Jesus é o Deus Filho. Jesus, ele é a imagem visível do Deus Pai que é invisível. E ele diz: Jesus é o primogênito de toda a criação, ou seja, Jesus é a primeira coisa que surgiu. E aí a gente não tem explicação de como Deus Pai surgiu. E aí quando a gente estiver diante do Deus Filho, a gente vai perguntar: Senhor, então agora explica para nós como é que é a questão de Deus Pai, porque a nossa mente não dá conta de explicar isso. E aí Paulo passa para nós o conhecimento que ele também recebeu, e ele diz em Colossenses: pois em Jesus, o Deus Filho, foram criadas todas as coisas, foram criados os céus e a terra. Então é por isso que nós sabemos que em Gênesis capítulo 1, quem criou o céu e a terra não foi o Deus Pai, mas foi o Deus Filho. E aí ele diz: ele criou todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, invisíveis aos nossos olhos, né? Como, por exemplo, aquilo que você tem de hemácias, de plaquetas no seu sangue e por aí, né? E aí ele fala: sejam os tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Jesus e foram criadas para Jesus. É por isso que existe um tempo estabelecido pelo Senhor, até que Ele volte, julgue toda a humanidade, e a partir de então Ele comece a reinar, e nós, eu e você, reinaremos com o Senhor. Amém? Ah, meu irmão, se prepara, porque a bênção vai ser grande. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo traz ainda uma outra revelação de como foi quando esse Deus Filho deixou a sua glória, deixou o trono no céu para se transformar então num pequeno espermatozoide para ser fecundado no ventre de Maria. Em Filipenses capítulo 2 está escrito: Jesus, o Deus Filho, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar-se, mas ele se esvaziou-se de si mesmo para que ele se tornasse servo e fosse servo obediente, e obediente a Deus até a morte. Então, por causa dessa obediência do Senhor Jesus, é que Deus depois o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E aí, meus irmãos, nós temos uma aplicação prática, sabendo de todas essas coisas, como é que nós devemos nos portar, como é que nós devemos reagir diante dos nossos problemas, diante das nossas aflições, diante das injustiças que fazem conosco. Se o Deus Criador, se o Deus Filho passou por tudo isso, e se Ele disse que nós iríamos ter aflições, então não adianta eu orar pedindo que o Senhor me livre das aflições, porque Ele disse que nós iríamos passar. O que nós precisamos fazer? Pedir que Deus nos fortaleça diante das aflições, para que a gente possa passar por cada luta dizendo glória a Deus. Porque nós vamos passar por lutas, você passa por lutas, eu passo por lutas, e aí a gente tem duas maneiras de passar pelas lutas: ou desesperado, sem esperança, angustiado, ou amparado pela palavra de Deus que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que a nossa dor, que a sua luta tem dia e hora para acabar. É claro que aqui nesse salmo não se trata de uma noite
apenas de um período, mas fala de um período escuro na nossa vida, um período que a gente não tem luz, que a gente não tem direção, mas que tem dia e tem hora para acabar. O que a gente precisa fazer? Se manter firme. Senhor, está doendo, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sei que tem dia e hora para acabar essa luta, então me ajuda, me fortalece até que isso acabe. Então, baseado nisso, Paulo teve um grande problema depois que ele retornou, né, dessa visão que ele teve, ou desse arrebatamento que ele teve, melhor dizendo, e ele chamou isso de um espinho na carne, e ele disse que ele orou 3 vezes ao Senhor. Para Paulo ter que orar 3 vezes sobre o mesmo assunto, tamanha comunhão dele, era um negócio absurdo, né? E ele disse, 3 vezes, irmãos, eu orei para que o Senhor tirasse esse espinho da minha carne. E qual que foi a resposta do Senhor para ele? Não vou tirar esse espinho da sua carne. E quantas vezes a gente, reclama com o Senhor, porque a gente tem também lá o nosso espinho, e a gente também ora para que o Senhor tire o nosso espinho, e a gente não quer receber o nome do Senhor. E por que Deus disse não para Paulo? O próprio Paulo explica, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz o seguinte: o Senhor me respondeu, a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em outra maneira de dizer, Deus está falando, Paulo, a minha graça é tudo que você precisa. Você não precisa de nada além da minha graça, porque o meu poder opera melhor na sua fraqueza. Porque quando a nossa batata assa, quando a gente está no meio do furacão, quando a gente está no meio da dor, o que a gente faz? Senhor, tudo que o Senhor mandar eu vou fazer. É o Jonas, no ventre do animal marinho. Então, quando nós estamos fracos, nós estamos dependendo somente do Senhor. Porque quando a gente ainda tem uma esperança, uma possibilidade, a gente quer agir na força do nosso braço. E muitas das vezes a gente quebra a cara justamente porque a gente vai na força do braço. A gente tem que lutar, a gente tem que conquistar, é verdade, mas a gente precisa ter sabedoria para entender qual que é o momento de ir para a batalha, lutar, transpirar, fazer tudo que tem que fazer, mas também do momento que a gente tem que se calar e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me diga aquilo que eu tenho que fazer. E a resposta do Senhor para Paulo foi essa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí o apóstolo Paulo diz, depois que eu ouvi isso, estou dando aqui a minha tradução, depois que eu ouvi isso, eu mudei a minha maneira de pensar, e agora, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, agora sei que nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas necessidades, nas perseguições que eu sofro, nas angústias que eu passo por amor de Cristo, eu entendo que quando eu estou fraco, eu estou forte. É mais ou menos, é a imagem de ver um filho no colo de uma mãe. O filho está lá chorando, o filho pequeno está chorando, a mãe vem, pega o filho, põe no colo. Eu não sei o que acontece, mas a mãe coloca o filho no colo, aquilo parece que é mágico, A criança para de chorar, tem aquele consolo, aquela segurança, e é mais ou menos isso que acontece conosco. Quando nós estamos em meio à nossa fraqueza, mas nós estamos entregando a nossa angústia ao Senhor e pedindo que o Senhor nos guarde, o Senhor nos guarda. Então, o que nós devemos fazer depois de ouvir tudo isso, meus irmãos? Lembrar que Jesus caminhou entre nós, que Jesus enfrentou opressão, Jesus enfrentou injustiça, ele foi envergonhado, mas precisamos lembrar que da mesma forma que o Senhor Jesus confiou no plano de Deus Pai, que era enviá-lo a esse mundo, nós precisamos confiar no plano que Deus tem para mim e para você, e nós não desanimarmos diante das más notícias, e fazer aquilo que Deus espera
que a gente faça. A Bíblia fala que Jesus, ele teve compaixão pelas pessoas, e a compaixão, ela precisa entrar em ação. A gente não pode só dizer, eu vou orar por fulano, vou orar por ciclano. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Pastor, mas eu não tenho como fazer nada. Se você não tem como fazer absolutamente nada para o Senhor, que eu não acredito nisso, porque você pode vir na quinta-feira ajudar a Janaína, você pode no culto de domingo, louvar o Senhor com todo o pulmão que você tem, para fortalecer, o nosso louvor e adoração ao Senhor. E é aquela pessoa que chegou aqui desanimadinha, nossa, no louvor eu já senti a presença do Senhor. Você pode fazer alguma coisa, e nós precisamos, meus irmãos, permanecermos unidos, porque uma das estratégias do inimigo é nos separar, porque separados nós somos fracos, nós somos ovelhas fáceis, presas fáceis, mas unidos, fortalecidos, não. Então nós precisamos manter a unidade, e nada melhor do que você vir uma vez na semana na casa de Deus para louvar o Senhor. Por mais que chova, faça frio, que a situação não esteja muito boa, talvez a sua saúde não esteja tudo isso, mas venha na casa do Senhor, venha louvar, dizer, Pai, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero sentir a sua presença, eu quero te louvar, te agradecer, porque mais uma semana o Senhor me deu. Então mantenha a comunhão, não somente com a família da fé, mas principalmente, especialmente com o povo da sua casa, com as pessoas da sua casa, porque a comunhão, meu irmão, minha irmã, ela não é uma coisa natural. A comunhão, ela não acontece naturalmente. A comunhão, ela precisa ser trabalhada. Eu estava ouvindo minha vizinha conversando com os netinhos, e ela falou assim, a vovó comprou um presentinho para cada um de vocês, para vocês não brigarem, então vocês não podem brigar. Vamos prometer para a vovó que vocês não vão brigar. Por quê? Porque desde criancinha a gente quer brigar um com o outro pelos motivos mais bobos que tem. E entre os adultos é pior ainda. E nós estamos chegando na época do Natal, reunião de família, onde deveria ser um momento agradável, em que as famílias têm ótimas lembranças, mas tem famílias que estão no WhatsApp dizendo o seguinte, se fulano for, eu não vou. Por quê? Porque o Natal passado deu B.O., deu problema. Então, as reuniões de família estão chegando, você precisa ter sabedoria, você precisa ter prudência, Conduza as coisas na sua família para que não tenha briga, para que não tenha discussão, Comece dizendo, quando você reunir a família para o almoço ou para a ceia do Natal, como é que você faz na sua casa, lembre eles que é um momento importante, que estão falando do aniversário de Jesus, não é só mais uma reunião, e que a gente precisa ter respeito com Deus Pai, com Deus Filho, e se conduz por aí e Deus vai te dar graça. Então, meu irmão e minha irmã, para a gente encerrar, quantas e quantas vezes a gente esquece de dizer como Jesus disse ao Pai, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer que Deus faça a nossa vontade, mas nós precisamos priorizar aquilo que é a vontade de Deus, porque essa é a orientação do Pai Nosso. Senhor, que seja feita a sua vontade na terra como é feita no céu. No céu, a vontade do Senhor é cumprida integralmente, mas aqui na terra, a gente tem os ateus que não cumprem a vontade do Senhor, e tem muito crente que ainda está esperneando e não querendo obedecer. A gente precisa mudar isso. Perdoe as pessoas que você tem que perdoar, Nós estamos aí para terminar o ano, então é um ótimo momento para você virar esse ano sem pendências, O que você tiver que perdoar ou pedir perdão, vai lá, resolva isso e comece o novo ano, com uma página virada. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus, Ele é a ponte entre nós e Deus. Ele é a religação, e nós somos privilegiados porque o Senhor se revelou a cada um de nós.
E agora que nós já estamos no reino de Deus, o trabalho do Senhor é, domingo após domingo, dia após dia, nos ensinar como nós devemos viver dentro do reino de Deus. E a pergunta que a gente precisa fazer é: será que nós estamos vivendo dentro do reino de Deus da maneira que Deus quer que a gente viva? Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. E você? Você tem lavado os pés das pessoas da sua casa? Lavado os pés das pessoas da sua família? Claro que eu estou dizendo lavado os pés no sentido de servi-los, de ensiná-los, de ter paciência, apesar de todas as dificuldades, de todas as diferenças que toda a família tem. Ainda assim você tem tido paciência para servi-los, porque nós, meus irmãos, nós estamos nessa vida aqui para aprender qual reino nós queremos viver e para servir uns aos outros. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve no sentido de nunca vai ter um propósito de vida. E nós precisamos servir, em especial, as pessoas da nossa família. E você tem uma missão grande dentro da sua casa, que é ser um farol, ser luz. A sua luz, o seu testemunho tem que brilhar, para que mesmo sem falar nada, as pessoas olhem para você e elas saibam que você é uma pessoa diferenciada. Vamos louvar, irmãos? Oh, glória a Deus, né? Então quero convidar os irmãos, as irmãs para se levantarem. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, e depois nós vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor nos dê graça, que o Senhor, Ele olhe para nós e veja em nós um coração quebrantado, que quer aprender. E eu quero deixar ao seu coração, que hoje, por causa do sacrifício de Jesus, nós temos no céu, diante de Deus Pai, um advogado, que é o Senhor Jesus, um sumo sacerdote que intercede por mim e por você, e Ele compreende as suas dores, Ele compreende as suas ansiedades, Ele compreende o seu medo, porque Ele já viveu como humano, Ele sabe o que é isso. E você não pode perder de vista Romanos 8,18, que está escrito: porque para mim, o apóstolo Paulo dizendo, para mim, tenho por certo, tenho convicção que as aflições deste presente tempo não são para se comparar com a glória que para nós está reservada. Então, eu passo por aflições, você passa por aflições, mas aquilo que Deus tem reservado para nós não se compara com aquilo que nós vamos viver. E quando nós estivermos diante de tudo aquilo que Deus tem para nós vamos dizer: puxa vida, se eu soubesse que seria assim, eu não teria sofrido tanto. E para você saber, você precisa ler um pouco mais a Bíblia. Amém?